Opa, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar aqui o nosso programação básica com Arduino, né? Alguns conceitos de programação básica com Arduino. E aí, antes da gente iniciar realmente programando o Arduino, a gente tem que entender algumas questões aqui relacionadas ao Arduino, né? Primeira coisa, né? A gente tem que entender que o nosso Arduino, ele não é um microcontrolador, tá? O nosso Arduino, ele é uma placa de desenvolvimento. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? O que que é o microcontrolador do Arduino? Nesse caso aqui, eu estou utilizando aqui o Tinkercad, né? O Tinkercad é aquele software, aquele site ali que a gente consegue fazer a simulação da nossa programação sem ter propriamente ali a placa física, tá? Então ele é muito bom ali para a gente fazer programações um pouco mais simples ali, algumas complexas ele já não é tão bom assim, tá? Então a gente utiliza Tinkercad, né? Então lembrando aqui como que a gente vai pegar o Tinkercad, o Arduino aqui do Tinkercad. Vou deletar aqui pra gente, tá? O Arduino, vou até apagar a minha pesquisa. Lá na barra de pesquisa, aqui no canto direito da tela, eu vou escrever Arduino. E aí, quando eu escrevo Arduino, já aparece aqui o nosso Arduino 1, que é o que a gente tem disponível lá no Tinkercad. E a gente coloca esse cara aqui, né? Então, o nosso Arduino aqui, ele é uma placa de desenvolvimento. Por quê? Porque o nosso microcontrolador, propriamente dito, do Arduino, é esse cara aqui que eu estou passando o mouse em cima, tá? Esse cara é o microcontrolador. Essa barra de pinos aqui, essas 4 barras de pinos, são pinos, na sua grande maioria, nem todos, né? São pinos que vêm lá do microcontrolador, tá? Então, a gente tem aqui no Arduino os nossos pinos digitais, de 0 a 3, então são 14 pinos digitais. Temos pinos de alimentação aqui, 5 volts, 3.3 GND, que não vem diretamente do nosso microcontrolador, vem de uma alimentação externa, ou da USB, ou da alimentação realmente externa por fonte aqui. No nossa placa de desenvolvimento, a gente tem o nosso botão, a gente tem alguns reguladores de tensão aqui, que aí no Tinkercad é resumido ali, é simplificado, né, o design aqui, não é necessário a gente saber isso, né? E a gente tem também os pinos analógicos, tá? Então, quando a gente fala lá em Arduino, a gente está falando, novamente, de uma placa de desenvolvimento. A gente não está falando de microcontrolador. O microcontrolador do Arduino é esse cara aqui, em preto, é esse CI aqui. Quando a gente fala também lá no Arduino, no nosso microcontrolador, a gente tem o esquemático dele, tá? Então, o nosso microcontrolador, esse cara aqui, ó, eu estou selecionando alguns elementos dele aqui, tá? Esse é realmente o microcontrolador do Arduino que vai ser conectado ó, nas barras de pino, tá vendo as barras de pino aqui? É, são os pinos que saem do microcontrolador, já estão disponíveis para a gente ligar o nosso LED, ligar os nossos sensores, tá? A gente tem aqui o microcontrolador principal Mega 8, esse outro microcontrolador aqui, a gente tem dois microcontroladores no Arduino Uno, né? A gente às vezes não conhece esses dois microcontroladores, mas a gente tem dois microcontroladores. Esse outro microcontrolador aqui ele é utilizado para programação do Arduino, para configuração, para fazer a interface entre a comunicação USB do nosso computador e o Arduino. Tá? Então observe aqui que ele está ligado aqui ó, na comunicação TX-RX do nosso Arduino. Então, caso vocês não tenham conhecimento de TX-RX, dessa comunicação, fiquem tranquilos que depois a gente vai ver isso, tá? Mas entendam que no Arduino, o microcontrolador propriamente dito é o nosso Atmega 8, que é esse CI preto aqui, tá? O restante, o Arduino, ele é uma placa de desenvolvimento, tá? Mas antes da gente começar a fazer os nossos códigos, né, a gente tem que entender a estrutura básica do nosso Arduino. Qual que é a estrutura básica de um código no nosso Arduino? Basicamente, né, se a gente pegar aqui ó, no Tinkercad mesmo, e clicar em código aqui, canto superior direito, ao lado de iniciar simulação, ele vai abrir para a gente aqui opções de configuração, tá? O que que acontece nessa opção que está em blocos aqui? Essa opção em blocos é aquela opção lá para crianças, né? Normalmente a gente utiliza essa programação para crianças, tá? Mas ela acaba sendo muito fácil de programar inicialmente, porque é uma programação visual, mas no final das contas ela é um pouquinho mais complicada para a gente colocar coisas mais complexas, tá? Então sempre a gente vai fazer programação em texto, tá? O Arduino utiliza C++ como código. Tá lá no Tinkercad, sempre quando eu coloco o texto e não tiver nada escrito, ele já vem com um código padrão para gente aqui escrever. Eu vou deletar esse código aqui, porque não é o nosso interesse agora entender esse código, tá? Apesar que é um código bem simples. O nosso interesse principal é a gente entender que quando a gente vai fazer um código no Arduino, a gente tem basicamente duas funções que tem que existir no nosso Arduino, no nosso código a função setup, então essa função aqui, setup,
e a função loop. Tá? O que a função setup faz? Vou colocar aqui, colocar como um comentário. Quando eu quero comentar, ou seja, não faz parte do meu código que eu estou escrevendo, só estou comentando para entender o código, para colocar alguma observação. Então, quando eu vou comentar uma linha, eu coloco duas barras. Beleza, pessoal? Então, colocando duas barras, isso quer dizer que eu estou comentando a linha e não é realmente código. Então, a função setup, o que ela vai fazer? Ela vai configurar o Arduino. Como assim configurar? A configuração do Arduino é em relação a o que a porta vai fazer. Por exemplo, eu tenho aqui as nossas portas digitais. Essas portas digitais, elas podem ser tanto portas que recebem sinais digitais do meu exterior para o Arduino, então é um botão que eu aperto e eu tenho que identificar lá no Arduino que esse botão foi apertado, ou eu posso, por exemplo, enviar informações do Arduino para o meio externo, onde eu vou enviar essas informações. Por exemplo, ligar e desligar um LED. Então, eu mando informações, ó, liga e desliga. Ou um botão. Ou apertei o botão, então o Arduino tem que identificar que eu apertei. Então, é uma saída, quando eu vou mandar informações do Arduino para fora, e uma entrada, quando eu vou receber informações de fora para o Arduino. Então, quando eu vou ligar um LED, eu tenho que configurar essas portas digitais aqui, ou a porta digital que eu vou utilizar para ligar o LED, como sendo uma saída. E para receber alguma informação, eu tenho que configurar essa porta digital como sendo uma entrada, porque está entrando informações no Arduino, tá? Observem também, pessoal, que apesar de 0 a 13 serem portas digitais, eu estou utilizando como porta digital, as portas que tem um tiozinho, a 11, a 10, a 9, a 6, a 5 e a 3, elas também são portas PWM. A gente vai ver lá em mais detalhes PWM futuramente, mas o PWM é aquele cara lá que eu consigo ficar variando, ligando e desligando essa porta, né, o estado dessa porta de 0 a 5 volts no Arduino, então ou a porta digital vai mandar 0 volts ou 5 volts sempre no Arduino aqui, né, no nosso Arduino 1. Então eu fico variando esse estado para que no final eu tenha uma média que fique entre 0 e 5, não necessariamente seja 0 ou 5, né? Se eu tirar uma média ali do meu sinal, vou ter um sinal ali de 3 volts, por exemplo, alguma coisa assim, ou um sinal de 1 volt, né? A partir de uma porta digital, eu posso simular um envio de um sinal médio analógico, tá? Então, eu tenho que configurar. Se eu precisar utilizar o PWM, essa função de modulação por largura de pulso, que é PWM, eu tenho que fazer essa configuração. Outra configuração, essas portas aqui, que são portas analógicas, você está falando aí no Arduino, entradas analógicas, né? Essas portas, elas também são digitais. Se a gente for ver lá o datasheet desse nosso microcontrolador, a Tmega 8 do Arduino, a gente vai ver que essas portas aqui, além de ser analógico, também é digital. Então, caso eu precise de mais de 14 portas digitais, eu posso utilizar essas analógicas, desde que elas não estejam sendo utilizadas, tá? E aí eu posso configurar tudo isso no setup. Outras configurações do setup. Por exemplo, eu quero fazer uma comunicação com o meu computador. Então, eu quero que o meu Arduino execute e comunique com o meu computador, uma comunicação serial, por meio do USB do computador. Eu configuro ali as características da comunicação. Então, tudo isso eu vou configurar aqui no setup. A função setup, né, ela só vai executar uma vez. Tá? Então, eu vou fazer a configuração do que eu preciso configurar e ela não vai executar mais. Tá? Então, ela é aquela função que vai executar lá no início do nosso Arduino ali, quando a gente vai iniciar o Arduino, quando a gente vai escrever o programa no Arduino, ela executa uma vez e não executa mais. O que vai executar continuamente? É o que está na função loop. Tá? Então, lá na função loop, vou colocar o comentário aqui, lembrando o comentário, barra, barra, indica comentário na linha, né? Vou descrever aqui que a gente vai escrever o que o programa vai fazer. Então vai ficar ligando e desligando um LED continuamente. Então vou colocar aqui vou configurar o meu Arduino para ficar ligando e desligando um LED, né, continuamente. Ah, eu quero fazer uma comunicação, quero ficar escrevendo um número ali, numa comunicação com o computador, ficar recebendo que alguém escreve alguma coisa no teclado e depois mandando um sinal para a pessoa. Enfim, tudo isso eu vou fazer na função loop, tá? Função loop, como o próprio nome diz, é uma função que, quando ela termina lá no final, ela volta para o início, né? Então, se eu tiver 1 milhão de linhas, por exemplo, aqui nessa função loop, vai ser executado linha por linha, né? Obviamente, dependendo das regras, da lógica, né? Vai ficar sendo executado linha por linha. A hora que chegar na última linha executada, ela volta lá no início, né? Essa é a ideia da função loop, tá? Se a gente, por exemplo, iniciar a simulação aqui, né? Aqui não tem nada
escrito, só tem os comentários, né? Então não vai executar nada, mas o nosso código ele vai executar sem problemas, ó. Então a gente está utilizando esse Tinkercad aqui, está executando no nosso simulador, beleza? Então eu vou parar aqui. O Tinkercad, né? Lembrando, uma informação importante, o Tinkercad não deixa eu configurar, não deixa eu escrever nada. Estou tentando escrever aqui com o meu teclado. Não sei se vocês conseguem escutar, mas estou tentando escrever aqui com o meu teclado. E o Tinkercad ele não deixa eu escrever com o meu teclado enquanto estiver executando o código, tá? Então, para eu conseguir mudar o código, eu tenho que parar a minha simulação, tá? É importante sempre, né, observar a estrutura dessas funções. Então, lá no Arduino, essas duas funções são funções básicas, ok? Então, são essas funções, são as nossas funções básicas do Arduino. Mas é importante a gente observar a estrutura dessas funções. O que eu quero dizer com estrutura? Como a gente tem que escrever essas funções, tá? Normalmente, quando a gente inicia um programa novo ali para a gente configurar o Arduino, normalmente essas funções já vêm prontas para a gente só escreve dentro dela, tá? Mas vamos entender aqui como a gente escreve essas funções. Então, função setup aqui, nossa primeira função. Ela é uma função do tipo vazio. O que é uma função void, né? Uma função do tipo vazio? Uma função que não retorna nada, tá? Então ela vai executar o que está dentro dela e ela não vai retornar nenhum valor para fora dela, tá? Então é uma função void. Assim como o loop é uma função void. Observe que é tudo minúsculo, tá, pessoal? Então void setup, void loop, é tudo minúsculo, tá? Então eu vou escrever void setup, eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Tá? O que isso abre e fecha parênteses? Isso quer dizer que não tem quando eu não estou escrevendo nada dentro do parênteses aqui, isso quer dizer que ela não recebe nenhuma informação fora dessa função. Tá? Então, não tenho nenhuma informação de variáveis locais, de outras funções que a void setup vai utilizar. Tá? E aí, então, nesse caso, eu só abro e fecho. Mas eu posso tirar, se eu não vou receber nenhuma informação externa, eu posso tirar? Vamos tentar aqui, ó. Vou tirar aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer um erro aqui, olha só. Parece que tem um erro no código. Variável setup não foi declarada, né? Variável no campo setup declarada void, né? Então, basicamente, ele está entendendo que isso aqui é uma variável e não uma função. Então, uma função, ela sempre tem abre e fecha parênteses, tá? Pode ou não ter coisas dentro desse parênteses, mas a gente tem que indicar que é uma função abrindo e fechando parênteses, tá? Voltando lá, se eu executar agora, não vai dar erro. Vai executar, não vai executar nada, porque não tem nada escrito, tá? Mesma coisa com loop, né? Então, void, função que não vai retornar nada, loop, abre e fecha parênteses, porque ela também não recebe nenhuma informação exterior, ok? Sempre quando eu vou escrever uma função, tudo que vai ser escrito dentro da função, ela tem que estar entre chaves, ok? Então, lá, void setup, abre e fecha parênteses, eu tenho uma chave que inicia e uma chave que termina. Mesma coisa com loop. Abre e fecha parênteses, void loop, abre e fecha parênteses, depois eu tenho uma chave aberta e depois eu fecho essa chave. Então, tudo que vai ser executado dentro do setup fica entre essas chaves, essas duas chaves aqui, e tudo que vai ser executado no loop vai ficar entre essas duas chaves também, né? Vamos supor que eu delete uma chave, por exemplo, de loop. Se eu iniciar a gravação aqui, vai dar um erro. Parece, era esperado uma chave de fechamento no final da entrada. Então, para a gente conseguir executar esse código, a gente conseguir gravar no Arduino, no nosso caso, Tinkercad virtual, né? Só executar, a gente precisa colocar essa chave, tá? Então, essa é a ideia básica. Se a gente for pegar agora, lá numa sketch aqui do Arduino, mudando aqui a tela para vocês, uma sketch em branco, eu apaguei tudo que estava escrito na sketch, tá, pessoal? Se eu pegar essa sketch no Arduino, eu posso ir em arquivo, nova sketch, tá? Vamos ver o que acontece quando eu faço essa nova sketch, né? Quando eu faço essa nova sketch, eu tenho esse cara aqui, ó. O Arduino, o próprio Arduino, ele já coloca pra gente as funções void setup e void loop já escritos pra gente, né? Ó, então, o próprio lá, se a gente utilizar o Arduino propriamente dito, né? O programa Arduino, né? A gente estava utilizando lá o Tinkercad, agora a gente veio aqui para o programa Arduino, né? Se a gente utilizar o programa Arduino propriamente dito, a gente tem aqui void setup e void loop, sempre quando a gente já inicia o programa. A gente inicia o novo sketch, que eles chamam, né? Então já está escrito aqui para a gente, olha lá, void setup está falando o quê? Coloque seu código aqui para rodar uma vez. Então, é a configuração, vai rodar uma vez só. E aqui o void loop, coloca o seu código principal aqui para rodar repetidamente, que é a ideia de loop.
tá? Então, essa é a ideia básica aqui do Arduino, tá? É bem simplesinho, né? Essa é a ideia inicial, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem duas funções. Uma função é a setup, que é onde a gente vai configurar basicamente o nosso Arduino, e a função loop é onde a gente vai colocar nosso código principal para rodar repetidamente esse código conforme a gente precisa. Nos próximos vídeos a gente vai ver ali, algumas informações a mais e a gente vai ver sobre variáveis, que é importante a gente entender, tá? E aí a gente vai avançando nesse básico aí de programação e aí utilizando Arduino, né? Inicialmente utilizando Tinkercad, eu vou fazer os vídeos utilizando Tinkercad porque é mais fácil, tá? É, vocês têm aí no computador, né, de vocês, provavelmente, até acho que no celular ele vai rodar, tá? Com algumas limitações, mas vai rodar. E com o passar do tempo a gente pode partir ali para o nosso Arduino físico propriamente dito. Mas inicialmente o Tinkercad vai nos fornecer o que a gente precisa. Tá? Então até a próximo vídeo, pessoal.